Esses irmãos que se colocam de pé para nós orarmos ao Senhor. Querido Deus, nesta hora, Senhor, que estamos na tua presença. Senhor, te pedindo uma bênção em favor do teu servo, Joás. Ó Senhor, pela irmã Fabiana, por toda a igreja que está aqui, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo, da tua bondade. Reveste-nos, Senhor, do teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua obra. Oh, meu Deus, também abençoa aqueles que não vieram, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre cada vida. Também abençoa todos os pastores que ajudam na tua obra. Eu te peço, Senhor, um grande milagre para nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Irmãos, hoje nós não vamos falar sobre parábolas de Jesus. Nós vamos estar meditando hoje em uma outra passagem bíblica. Vamos falar sobre o rei Davi. Contudo, em um dos episódios, em um dos momentos mais dramáticos da sua vida, e que tem muito a nos ensinar, tem muito a nos fazer refletir, e fala sobre o momento em que nós literalmente nos sentimos amaldiçoados. Quem olha, ou muitas vezes quando nós apresentamos o Evangelho, talvez podemos cometer o erro de expor algo como se fosse uma vida sem algum tipo de dificuldade. Ou que nós, quando, a partir do momento que servimos a Deus, que aceitamos a Jesus, nós nos tornamos pessoas perfeitas, ou então não somos passíveis de errar, estamos certos o tempo inteiro. E a vida de Davi, ela vem nos mostrar justamente isso. Davi é um homem que é escolhido por Deus, que ele agrada ao Senhor, mas mesmo assim ele cometeu erros terríveis e trouxe para si mesmo momentos de angústias, momentos de provações, momentos em que Deus ele não impediu que pedras fossem lançadas contra ele. Ou seja, há momentos que nós devemos enfrentar o dia da maldição. E assim, pastor, essa palavra é muito pesada, mas é uma palavra muito comum no Antigo Testamento. Deus ele abençoa e Deus ele amaldiçoa. Deus ele coloca na frente do povo, a bênção e a maldição. Qual é o caminho que vocês vão seguir? É assim que Deus ele pergunta para o povo de Israel. E Davi ele se encontra diante desse drama. É o momento em que ele errou. Ele pecou contra o Senhor no episódio de Urias e Batseba, quando ele toma a mulher de um dos seus servos. E Deus ele questiona para ele: olha, eu dei para você tudo aquilo que pertencia aos seus adversários, dei tudo a você. E se você me pedisse qualquer outra coisa, eu não te daria, porque você fez algo que é mal aos meus olhos.
E Deus então diz a Davi: olha, por conta disso, a espada, ela não vai se apartar da sua casa. A sua casa, a sua família, a sua descendência, aquilo que eu prometi para você, de estabelecer a sua descendência, o seu lugar para sempre, vai se tornar um lugar de conflito. E é isso que acontece na vida de Davi. O drama. O filho que iria nascer de Betseba, ele morre. Deus não permite que aquela criança, fruto do pecado, sobreviva. Depois permite que ele tenha Salomão. E Deus amou a Salomão, a palavra de Deus diz isso. E ele foi criado pelo profeta Natã, o mesmo profeta que foi entregar a mensagem de justiça a Davi, que ele fez algo contra a vontade de Deus. E então o mal se levanta na família de Davi. Ele tem um filho chamado Adonias, e esse filho ele possui uma das suas irmãs, a irmã de Absalão, porque ela era muito bonita. E Absalão se vinga do seu irmão, matando-o. Imagine a tristeza de um pai, ver seus filhos matando, fazendo mal um contra os outros. Davi ele se encontra o que? Angustiado. Mas a história não termina assim. O seu próprio filho Absalão usurpa, toma o trono. Ele entra em conluio, em um acordo com parte de Israel que está insatisfeito com Davi. E ele expulsa o seu pai tem que fugir de Jerusalém. E ele toma tudo aquilo que pertencia a seu pai, inclusive as suas próprias mulheres. Tudo aquilo que Deus tinha dito que iria acontecer, se cumpre. E Davi ele caminha como o quê? Como um homem amaldiçoado. Como alguém que está lidando com uma maldição que vem o quê? De Deus. Mas eu agradeço ao Senhor que uma história como essa, ela foi escrita sem minimizar os erros de Davi. Poderia ficar escondido, né? Falar somente sobre as partes boas, né? Davi derrotando o gigante, Davi assumindo o trono no lugar de Saul, derrotando os seus inimigos. Mas a Bíblia ela é verdadeira, ela conta os erros dos seus heróis. E isso fica como uma grande reflexão para nós. Muitas vezes nós pensamos o que? Olha, Deus está comigo, Deus está do meu lado. Iniciou agora o que? Uma grande história. Mas isso não quer dizer que nós não vamos errar e que Deus ele ainda ficará de acordo com os nossos erros, simplesmente porque nós somos escolhidos de Deus. Na caminhada de Davi, fugindo de Jerusalém, em um momento incerto, no momento de maldição, em 2 Samuel, capítulo de número 16, versículo 5, até o versículo de número 14. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 16,
do versículo 5 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do teu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta essa bênção em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo ia com ele. Chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Amém? Irmãos, o que precisamos chamar a atenção é a reação de Davi em relação à maldição de Simei. Davi está em um tempo de crise. O povo de Deus, ele é chamado à humildade, à confiança na soberania divina e à esperança de restauração. Deus, ele não impede que as pedras cheguem. Existem momentos na nossa vida que parece que está tudo dando errado. Problemas familiares, perdas, acusações injustas, humilhações públicas. Pessoas que aparecem justamente para aumentar a nossa dor. Literalmente foi isso que aconteceu com Davi. Ele estava fugindo por conta da rebelião do seu filho Absalão. Davi, ele perdeu o trono, ele perdeu a paz, ele perdeu até parte da sua família. E agora ele encontrou um homem chamado Simei. Enquanto Davi ele subiu o monte chorando, Simei desceu para amaldiçoá-lo. Então, irmãos, o texto
ele está nos ensinando que há momentos na nossa vida que acontece exatamente dessa maneira. Nós estamos caminhando, chorando as nossas perdas, lamentando a nossa dor, e mesmo assim há momentos que as pedras chegam, que as palavras de maldição nos alcançam, e Deus ele permite que isso aconteça. Deus ele permite que momentos em que literalmente nós seremos o quê? Envergonhados. Envergonhados ou por conta de uma acusação injusta, ou até mesmo por conta de algo que fizemos, e que nós somos merecedores daquela paga, daquela consequência. Mas como será o nosso comportamento quando o dia da maldição chega? Quando o dia em que pedras serão lançadas, o que é que nós vamos fazer? O Simei, que fazia parte da família de Saul, o que é que ele faz? Ele amaldiçoa, ele lança pedras, ele levanta poeira, ele acusa Davi de ser um assassino. Algumas dessas acusações, elas eram falsas. Davi, ele não matou Saul, mas Davi era culpado em relação à rebelião do seu filho. A rebelião do seu filho era uma consequência dos seus pecados. Então o que ele dizia, irmãos, tinha um fundo de verdade, porque Davi ele literalmente ele cometeu um grande pecado contra Urias e contra Betseba. Irmãos, uma coisa é certa: nem toda acusação ela é o que? Verdadeira. E nem toda acusação ela é justa. Mas Deus ele pode permitir, ele pode usar até vozes erradas para confrontar o nosso coração. Por que é que isso existe? Por que é que Deus ele permite? Olha, às vezes a maior dor, ela não vem das pedras, mas do que elas despertam dentro de nós. Irmãos, há palavras que não nos deixam. Há palavras que elas ficam se repetindo como um grande ciclo acusatório na nossa mente. Coisas que vêm o que? Vêm do passado. E o inimigo ele vem o que? Vem nos acusar. Vem dizer, olha, isso está acontecendo por conta disso e por conta daquilo. E por que Deus ele permite que a dor ela venha, que a dor ela nos alcance? Deus ele tem um propósito. E o grande propósito de Deus, quando isso acontece com o crente, é para o nosso amadurecimento. É para o nosso crescimento. Diante de uma acusação, diante de uma maldição, a nossa reação natural é o que? Revidar. E no texto se levanta um dos valentes de Davi, um homem chamado de Abissai. Ele, na verdade, ele é primo de Davi, filho de uma das irmãs de Davi, chamada Zeruia.
ele tem outro irmão, e tem também o Joabe, que é general do exército de Davi, e que eles são conhecidos por sua extrema violência. Eles resolvem tudo na base da espada e não consultam o Senhor. Eles fazem as coisas da forma dos homens. Só que Davi, ele era um rei diferente. Ele tinha uma vivacidade restauradora nas suas palavras e nas suas ações. As decisões de Davi eram sempre colocadas aonde? Diante dos pés do Senhor. E Abissai, ele diz assim: meu Senhor, por que é que esse cão morto continua falando? Permita-me que eu vou lá e arranco a cabeça dele. É a nossa reação quando algo ruim vem acontecer conosco, quando somos acusados, quando alguém nos incomoda, quando algo tira a nossa paz. A nossa reação natural é: eu vou revidar, eu não vou confiar em Deus, eu vou agir conforme as minhas forças. Por quê? Porque eu posso assim fazer. E Abissai deseja fazer isso. A nossa lógica humana é responder, vencer as discussões, eliminar o inimigo. É se levantar e dizer: olha, eu posso, eu quero, e então eu vou fazer dessa forma. Só que Davi, ele surpreende nessa história. Ele impede a violência e não responde da mesma moeda. E nós aprendemos o seguinte, irmãos: nem toda batalha ela precisa ser vencida. Às vezes a maior vitória é permanecer de pé sem perder o nosso caráter. O cristão, ele não responde toda a ofensa. Jesus Cristo, ele em muitos momentos permaneceu em silêncio diante dos ataques. Então, a nossa natureza humana é o que? Eu tenho que revidar. Eu não vou ficar escutando isso. Nem tudo que essa pessoa está falando contra mim é verdade. Mas o que acontece, olha, nem toda batalha foi feita para nós vencermos, porque somente o Senhor, Ele pode vencer por nós. Davi, ele demonstra, mesmo errado, mesmo sabendo que aquele momento que ele se encontrava era um momento de grande dificuldade, ele ainda consegue ter fé em Deus. Ele não abre mão do que? De um Deus que ele é soberano, que tem a história em suas mãos. E o que é que ele diz? Ele diz assim: olha, deixa que ele amaldiçoe. Talvez o Senhor o tenha ordenado. Talvez Deus mandou que ele fizesse isso. Ao mesmo tempo, Davi, ele não está dizendo que Simei, ele é um profeta, que aquilo que ele está dizendo vai se cumprir. E também não diz que Deus ele aprovou essa maldade, aquilo que ele está fazendo, aquele momento de vergonha. Ele reconhece que nada escapa ao que? Ao governo de Deus. Deus, ele tem
o governo de todas as coisas, dos acontecimentos, em suas mãos. E a primeira coisa que talvez a gente tenha que refletir é se perguntar: por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? E a resposta de Davi para aquele que queria usar as suas próprias forças, fazer o que podia, foi essa: olha, talvez Deus permitiu que isso acontecesse. Talvez Deus ele permitiu que essa maldição sobreviesse. E o comportamento de Davi é justamente esse aqui. Ele deixa de tentar controlar a situação e ele entrega o seu destino ao julgamento e à misericórdia de quem? De Deus. Ao invés de responder com violência e mais violência, ele aceita viver na tensão entre a culpa, a disciplina divina e a esperança de restauração. No fundo, nós sabemos que nós somos culpados, que nós merecemos cada pedra que é lançada contra nós. Mas o cristão ele é desafiado a que, olha, medita nessa ofensa. Nem toda batalha foi feita para que você vencesse. O próprio Cristo, ele se submeteu a muitas ofensas. E nós somos desafiados ao quê? A confiar o que? No poder soberano de Deus, na sua graça, na sua misericórdia, e que Ele vai fazer o melhor para nós. É o momento que de atingir maturidade espiritual, quando deixamos Deus julgar a nossa causa. Nem tudo precisa ser resolvido pelas nossas mãos. Quem confia na soberania de Deus aprende a esperar. Davi, ele tem esse encontro e ele confia nas palavras do Senhor, que Deus, Ele é o que? Ele é independente. Ele confia o que? Que as promessas do Senhor continuam de pé, vão se cumprir, apesar daquele momento ruim, daquele momento de falha. O Senhor ele continuará a cumprir a sua palavra. O Senhor ele escolheu o que? Ser gracioso conosco, nos perdoar. Vocês percebem que nesse evento, nesse encontro de Davi com alguém que está o amaldiçoando, as palavras de Davi ecoam para a gestação da graça. Davi está dizendo: olha, segundo a lei do meu povo, segundo o que Simeia está dizendo, eu sou maldito, eu mereço morrer, o Senhor ele está me castigando. Mas conforme as palavras, a fidelidade do Senhor, a independência de Deus, o seu soberano agir, eu confio que Deus ele vai ser misericordioso comigo. Eu confio que algo está sendo gerado, que algo vai surgir disso aqui, o que lá na frente nós vamos chamar de quê? De graça de Deus. Que pela graça de Deus nós somos o que? Perdoados. E Davi ele está apontando para isso. Deus ele tem o poder de transformar o que? A maldição em bênção. No versículo 12, Davi ele diz assim: talvez o Senhor
Ele olhe para a minha aflição e me retribua com bem a maldição de hoje. Deus, Ele tem poder de transformar a maldição em bênção. É uma esperança extraordinária. Davi, ele não exige, ele não reclama, não negocia, ele apenas espera. A última palavra não pertence a Simei, não pertence ao acusador, ela pertence ao Senhor. Essa esperança antecipa um tema recorrente nas Escrituras. Deus é capaz de transformar situações de vergonha em instrumentos de sua graça. E o mais importante de tudo, irmãos, é continuar caminhando. Davi, ele continua caminhando enquanto Simei amaldiçoa. Davi continua andando enquanto recebe pedras. Ele continua caminhando enquanto é humilhado. Davi continua seguindo. O texto termina dizendo: o rei e todo o povo chegaram exaustos e ali descansaram. Isso não significa que a crise terminou. Absalão, ele continuou em Jerusalém reinando. Simei continuou amaldiçoando. Mas Deus, ele já começou a conceder o que? Descanso. Irmãos, às vezes Deus, ele não remove imediatamente aquilo que nos fere, mas ele nos fortalece para continuar caminhando. O descanso, ele chega para quem persevera. Esse episódio na vida de alguém aponta para aquele que é maior do que Davi. Aponta para Jesus. Jesus, ele foi insultado, ele foi zombado, rejeitado e acusado injustamente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 diz: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Davi respondeu à maldição com humildade. Cristo respondeu ao pecado do mundo com seu amor sacrificial. Na cruz, Jesus suportou a maior das maldições para que nós recebêssemos a bênção da reconciliação com Deus. Irmãos, quando vierem as pedras da vida, examine o seu coração com humildade. Resista à tentação da vingança. Confie na soberania de Deus. Mantenha viva a esperança de que Deus pode transformar a aflição em bem. Continue caminhando, porque a última palavra não pertence aos que amaldiçoam, mas ao Senhor que restaura os seus filhos. Davi, ele passou por isso, ele sobreviveu. Deus continuou vencendo as suas batalhas. E Deus, ele foi justo no seu julgar. E Davi, ele teve o que? Ele teve que amadurecer. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Reconhecer os nossos erros. Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que dependemos do Senhor. E que se Deus, ele nos deixa passar por momentos difíceis, muitas vezes isso é uma permissão de Deus. Nós teremos que aguentar muitas pedras, muitas palavras,
que nós não concordamos, que são lançadas injustamente, mas nós devemos o que? Continuar olhando para Cristo, continuar a insistir o que? Caminhar lado a lado com Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu sou aflito, eu sou amaldiçoado, eu mereço isso, mas eu confio que muito maior do que qualquer maldição, do que qualquer palavra, do que qualquer pedra, maior é a tua misericórdia, e a tua misericórdia, ela me alcançou, e esse é o motivo de eu continuar caminhando. O Senhor vai me conceder descanso, o Senhor vai matar a nossa sede, o Senhor vai nos proteger, mas precisamos continuar caminhando, e o momento da redenção chegará, quando Jesus ele reinar completamente na nossa vida. E eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus, amém.